Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um padrão de continuação, na minha opinião, que eu já venho monitorando há um tempo e prestando atenção. Esse é um padrão que me, me deixava muito em dúvida e ansioso ou com medo quando acontecia, por exemplo, porque o candle que acontece nele não é um candle tão comum, digamos assim. É um padrão simples, provavelmente a maioria das pessoas já viu. E aí o vídeo de hoje é justamente sobre esse padrão. A gente só vai mostrar ele aqui e eu vou mostrar a regra de coloração que aí foi criada no Profit para a gente incluir e identificar isso, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda aí o algoritmo, comenta se você já fazia esse tipo de entrada ou não e vamos pro vídeo. Bom, já estou aqui com o gráfico do mini índice aberto. O gráfico está em tempo real aqui, o mercado está aberto, né? Aproveitando, o que a gente viu um mercado? A gente viu um mercado na qual sua abertura abriu em gap e o preço ficou oscilando aí na linha d'água, basicamente. Agora está chegando aqui mais nesse patamar aqui embaixo, perto da média móvel de 200, né? E já rompeu a média móvel de 80 também, que é nossa média criteriosa aí de identificação de tendência. 80 e a média móvel de 8 aqui também tem a média móvel em rosa, a de 21, com a bandazinha de Bollinger aqui bem suave, justamente para identificar os gaps fora da banda, com o intuito de voltar para a banda. Beleza? Simples, análise rápida, tranquila. Perceba que o padrão ele foi realizado. O padrão que a gente está falando é um padrão que ele vai ser a favor da tendência, certo? É um padrão que envolve dois candles. Entenda como a favor da tendência da seguinte forma: precisamos ter a média móvel de 21 e 8 caindo, e eventualmente a regra de coloração, a de 8 precisa estar caindo, a de 80 precisa estar caindo ou subindo. Na coloração não está incluso essa média nem essa média. A média principal, digamos assim, de identificação de tendência é a de 80. Então, esta média aqui vai fazer com que os candles sejam pintados ou não. Os candles, na verdade, vários candles vão ser pintados. E aí cabe a você identificar qual é o melhor padrão de candle, porque é muito difícil a gente colocar assim uma regra de coloração, por exemplo, igual o inside bar, que é uma regra amarrada, não tem muito o que fazer. Essa regra depende de como o candle é formado. Então, ela é a, a pintura dela é subjetiva, digamos assim. Tem a programação, mas se o candle ficar, não sei, um corpinho um pouquinho maior desse aqui, um exemplo. Se ele ficar um corpinho um pouquinho maior do que esse candle aqui, aí ele já não é pintado. Mas aí vale a entrada. Então depende muito da situação e muito do contexto. A regra de coloração é uma regra para auxiliar na identificação. Quando acontecer os padrões, vão ser pintados vários, em vários locais. Acima da 80 e abaixo da 80. Você vai identificar aquele que é bom o suficiente, que você entende como bom o suficiente para você. E isso você precisa ter tempo de tela e analisar o contexto. Beleza? Beleza. Sem mais delongas, qual é o padrão, Diego? O padrão é esse daqui, que a gente está vendo aqui, ó. O padrão que a gente vai fazer o monitoramento é composto por esses dois candles. Primeiro candle. O ideal é que esse candle ele não tenha sombras superiores muito longas ou não tenha nenhuma. Então, por exemplo, esse candle aqui, óbvio que ele está acima da 80, né? Mas esse candle aqui, se ele não tivesse essa sombrinha, seria interessante. O candle precisa ter um corpo, uma sombra inferior longa, certo?
E a cor do candle, se é comprador ou vendedor, não interessa muito, mas assim, o mais legal, digamos assim, os padrões que vão funcionar melhor é aquele padrão na qual a cor do candle é a favor da tendência. O que que isso quer dizer? O mercado está caindo. O interessante seria que esse candle fosse vermelho. Então, qual é o padrão que a gente está procurando? A gente está procurando um padrão dessa forma aqui, ó. O padrão que estamos procurando é isso aqui. Esse é o padrão que a gente está procurando, a favor da tendência. Então, teremos, por exemplo, a média móvel de 8 e a média móvel de 80 aqui caindo, né? E os preços, eles estão fazendo isso aqui, em determinado momento chega nesse padrão. E aí, é o que a gente quer ver, por exemplo, para a ponta da venda. Temos um candle, que é este daqui, na qual em um momento ele foi extremamente vendedor e entraram compradores por algum motivo, certo? Entraram compradores por algum motivo. No próximo candle, ele precisa ser dessa forma. Detalhe, o quanto mais forte for o candle, entenda forte como um candle com alto spread, né? Então, por exemplo, o candle ele fechando bem próximo da sua mínima, nesse caso, fechando bem próximo da sua mínima, não deixando sombra. Então, por exemplo, se ele não tem sombra, é melhor ainda. Se ele tem uma sombrinha, igual aconteceu aqui, pequena, por exemplo, mas ele fecha bem perto da mínima do candle, vamos dizer aqui, ó. Vou apagar aqui, certo? Digamos que esse candle, deixa eu apagar aqui. Digamos que esse candle ele tem uma sombrinha assim, mas ele fechou bem perto da mínima deste candle. Então, isso é o padrão. Isso vale a pena você ficar atento para entradas, por exemplo, ou você adianta a entrada nessa a abertura que vai acontecer aqui, por exemplo, ou você espera o rompimento para aí sim entrar. Não é interessante deixar, por exemplo, uma sombra inferior muito longa, né? Então isso aqui não é interessante. Ou, por exemplo, se a sombra inferior for muito longa, o mais legal é que o candle ele seja cortando aqui o candle anterior. Então, ó, entenda que aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Eu pintei aqui justamente para vocês verem. O padrão é esse aqui, ó. O padrão é isso daqui, ó. O padrão é isso aqui. O padrão é isso aqui. Então, por exemplo, ele fecha abaixo desse candle. Esse candle tem uma sombra inferior interessante. O mercado está caindo, exemplo. Não tem sombra superior. Vamos até apagar aqui para ficar melhor ainda, para não confundir os amigos. Não tem sombra superior. Olha lá, ó. Não tem sombra superior. O próximo candle ele é forte o suficiente para fechar abaixo dessa mínima do candle anterior, mas ele deixou uma sombrinha. Então, você vai justamente ver na hora que isso acontecer, ou você já entra aqui na abertura desse candle, assim que abrir você já entra, stop na máxima aqui desses dois candles, né, ou no corpo desses dois candles. Isso aqui precisa ser uma barra um pouco mais ampla para a gente ter a ideia também de, por exemplo, um candle que será defendido, essa abertura será defendida, tipo tipo um parede de proteção ou algo dessa forma. A ideia é essa, desse candle amplo. E isso acontecendo, você pode entrar nesse rompimento aqui já também, quando chegar aos segundos finais deste candle amplo, se ele fechar abaixo disso daqui, desse outro candle. Então, se ele fechou abaixo deste candle, este candle fechou abaixo dessa mínima, ou fechou o mais baixo possível aqui, mostrando força, a entrada é válida. Detalhe também importante, se o candle tiver um spread muito alto, se o candle for um candle gigantesco, de
de amplo, igual este daqui, por exemplo, digamos que esse candle aqui ele é todo completo assim, né? E o candle anterior é o candle que a gente está vendo lá com a sombra. Sim, ó. O mercado está caindo. E o candle assim, vale a pena entrar? Não. Por quê? Porque este candle daqui, ele vai extrapolar o seu gerenciamento de risco. Se você entrar aqui, por exemplo, tudo bem. Se você for mais agressivo e entrar aqui e sair aqui nessa média, um exemplo, na 80, ou sair aqui na banda, por exemplo, aí depende de como é a sua outra metodologia para você fazer uma parcial, por exemplo. Aí é válido, mas entenda que o seu stop vai estar aqui em cima. Então esse spread aqui, ó, ele é muito amplo para fazer isso. Então, isso daqui é uma entrada que não deve ser realizada, beleza? Então, o padrão basicamente é esse. Eu fiz uma entrada aqui, ó. Ó, a entrada está aqui, saí logo aqui, foi um scalpzinho. Duas informações também importantes que vão ajudar os amigos. Perceba que é um vídeo cheio de detalhe. Assista até o final, assista mais de uma vez para você poder tentar entender. E não siga só a regra de coloração. Ela não vai fazer só com que você clique para comprar ou vender. Não é isso. Você precisa analisar o contexto. Beleza? Outros dois detalhes importantes. Se a banda estiver abrindo, como está desta forma aqui, e o padrão acontecer estocástico caindo e o padrão também acontecer. Uniu isso tudo, pelo menos 100, 150 pontos. Normalmente você tem uma andada aí e dá para você fazer o seu gerenciamento de risco e fazer uma parcial, por exemplo, e tentar carregar o trade se você quiser. Por exemplo, vamos colocar a regra de coloração. Vai estar na descrição do vídeo para fazer o download. Não temos acesso a programação da regra, beleza? Então, a regra ela vai pintar amarelo ou azul. Perceba que na compra, aqui temos um padrão se formando. O padrão é de candles a favor das médias, é o principal. A banda está se abrindo, o estocástico está bem sobrecomprado, então não levamos em consideração estocástico, corta ele fora, não é o caso aqui. E aí, padrãozinho, pintou de azul. Perceba que o candle é um candle verde, é um candle que foi comprador, fechou lá na mínima. O próximo rompeu. Se você for agressivo, você entra aqui. Se você não for, você entra aqui. E aí deu um tradezinho de 270 pontos, por exemplo. Stop aqui na mínima, 250 pontos. Risco-retorno não está interessante. Isso daqui é legal a favor da tendência. Então, os dias que são bem direcionais, quando isso acontece, tende a andar legal também. Esse dia daqui é um dia que está sendo bem brigado. Perceba as sombras superiores e inferiores e o preço oscilando aqui na linha d'água. Então, é um dia mais difícil para se andar. Então, é comum ele não andar tanto e reverter, beleza? Isso é a análise do contexto. Vamos olhar outro aqui. Olha lá, ó, perceba este outro padrão aqui, que foi pintado de amarelo, né? Ele pintou de amarelo porque está abaixo da média móvel de 80, que é a vermelhinha. É interessante? Não, não é interessante. Ele rompeu aqui embaixo, não fechou na mínima. Vou entrar. Não tá legal, ele subiu muito, foi um candle de indecisão, então não é interessante. Mas ele pintou, então que isso aqui, entenda que isso aqui é errado, mas ele pintou de amarelo. A regra de coloração tem esse defeito, digamos assim. Então você precisa realmente analisar para poder ver o que é bom ou não para você. Ó, esse movimento de N que ele fez aqui, ó, isso aqui nos 15 minutos é um padrão daquele. Só que esse padrão, eu não sei se ele vai pintar nos 15 minutos. Cadê?
Cadê o retângulo que estava aqui? Vou fazer maiorzinho aqui. Ah, tá aqui embaixo. Ô, Diego, tá cego, hein? Ah lá, ó. Perceba nos 15 minutos, preço caindo, fez o padrão, deixou a sombra, e aí rompe e fecha próximo da mínima do candle, né? Deste candlezinho aqui e próximo da mínima deste candle aqui. Então isso dá um padrão interessante. E aí, é venda, sucesso. Perceba que ele não pintou aqui. Por que que ele não pintou? Porque a regra de coloração, ela tem uma medição, por exemplo, de candle para acontecer. Então, essa medição ela é realizada mais nos 5 minutos. Até porque nos 15 minutos fica bem caro o stop, né? Então ela é mais para os 5 minutos, vale mais a pena para os 5 minutos, talvez um tempo gráfico menor. Aí, mais para frente, eu vou ver se eu consigo disponibilizar aí o download com acesso à programação. Vou verificar, não sei se eu consigo. Vou tentar aí. Se der certo, vocês podem mexer e testar várias combinações de valores para poder justamente fazer para outros tempos gráficos e algo dessa forma. E aí, ó, mais um padrão de venda aqui. Esse padrão foi interessante. Vendeu, o preço ficou agarrado um pouquinho, deu para fazer parcial, mas caiu. Então tudo vai depender também. Opa. Outro padrão interessante aqui, ó, de venda. Como está mais caindo, né, o preço, quando o preço está mais caindo, fica difícil de encontrar compra. Ó, esse daqui, esse azul aqui, ó, não foi legal. Isso aqui não foi um padrão legal. O candle anterior, ele não é da forma que a gente quer. Entendeu? Então, basicamente o vídeo é esse, o padrão é esse, é um padrão, ao meu ver, de continuação, que ele vai ser muito interessante quando acontece para ir fazer um rompimento, com as médias móveis abrindo bem, caindo bem, bandas abrindo também, ou então a favor aqui com o estocástico, isso tudo vai ajudar. Por exemplo, esse aqui, ó, isso tudo vai ajudar você a fazer as entradas da melhor forma possível. Beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Espero que tenha contribuído aí para o seu conhecimento no mercado financeiro. Tamo junto, valeu, falou, até a próxima.